E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo de análise crítica política. Hoje nós vamos falar sobre a oficialização do apoio do PSDB à candidatura de Simone Tebet para a presidência da República e por que o PSDB acertou em apoiar Simone Tebet. Mas antes, eu quero que você se inscreva no meu canal e segundo, você deve estar se perguntando que cenário é esse. Esse cenário na verdade não é um cenário, é o quarto da minha namorada. Quando eu venho pra cá, se às vezes dá ou não, eu consigo gravar um vídeo aqui porque eu sei que a próxima semana vai ser agitada. Sendo que todos os vídeos eu gravo no final de semana, por isso que o conteúdo não é tão atualizado até o final da semana, pelo menos enquanto tivermos vivendo esse momento do canal, já que eu tenho um serviço paralelo que é muito importante para mim e ele passa a ser a prioridade na minha rotina. Mas enfim, vamos para o que interessa, vamos falar sobre o PSDB. E vamos começar pela história, porque para a gente entender por que o PSDB acertou nessa decisão de apoiar Simone Tebet, primeiro temos que entender quem é o PSDB. O PSDB é um partido que foi fundado em 1988 porque uma ala social-democrata e intelectual do MDB não concordava, que na época já era chamado de PMDB, já que no Brasil existia uma lei que você tinha que colocar o P na frente da sigla, né, para falar partido tal coisa. E era o PMDB que volta a se chamar MDB em 2018. E o PSDB, ele é fundado em 88 por Mário Covas, um excelente político por sinal, e se chama de Partido da Social Democracia Brasileira. E ao longo da sua história, sempre teve candidatos. Em 89 você tinha o Mário Covas mesmo, né, lançando a bandeira do partido e tendo uma votação muito expressiva por sinal, chegando, acho que se não me engano, a 11% dos votos válidos e ficando na quarta posição atrás de Fernando Collor e Lula, que foram ao segundo turno, e Brizola ficou em terceiro numa disputa acirrada com Lula. Em 94 você tem a questão do Plano Real, né? O Fernando Henrique no Ministério da Fazenda acaba fazendo história porque durante o governo Itamar ocorre o legado da quebra do sepultamento da inflação que assolou o solo brasileiro por tantos e tantas décadas e de repente um Plano Real surge para fazer isso, através do governo Itamar Franco tendo Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. E lá o Fernando Henrique basicamente constrói esse legado, lança sua candidatura em 94 e vence no primeiro turno com 54% dos votos válidos. Inclusive o Lula era o favorito na época. O Lula tinha 43%, ele conseguiu manter, pela lógica, todos os eleitores, ou pelo menos todo o percentual do que ele teve no segundo turno em 89. Então muita gente achava que o Lula ia realmente vencer aquela eleição, já que o Collor tinha fracassado. Mas não foi isso que ocorreu. O Lula saiu muito mais desgastado, com uma coligação fortíssima de esquerda, inclusive desde os mais moderados até os mais radicais possíveis, e o Fernando Henrique acabou levando essa eleição não só em 94, mas levou em 98, porque em 97 você tem a chamada reeleição, uma ideia de Fernando Henrique para poder se perpetuar no poder. Até hoje, para mim, é uma das piores leis que surgiram na história do Brasil, porque a reeleição permite que o político tenha mais poder sobre uma sociedade ao ponto dele virar um monstro, como a gente viu. Vários países subdesenvolvidos não se deram bem com a reeleição, né? Temos a Rússia, temos a Bolívia, temos a Venezuela e por aí vai. E o Brasil não é diferente, não é o especial nisso. A reeleição ela faz mal independente de qual ideologia você tiver. O Fernando Henrique criou a reeleição, comprou deputados para aprovar essa lei em 97 e foi grande beneficiado, porque ele foi reeleito em 98 porque o seu governo não era ruim. Fernando Henrique fez um governo muito interessante com a criação de agências fiscalizadoras, né? Meio que uma política ali do neoliberalismo para garantir a concorrência de mercado, fez privatizações, ele foi até muito mais além do seu espectro, fez praticamente um governo nada de centro-esquerda, foi um governo de centro, foi um governo bem terceira via mesmo. E aí você tem o grande desastre do PSDB na virada do século com a crise da desvalorização do real, os apagões em 2001, sem contar muitos aposentados, muitos pobres se ferraram muito na virada do século e levou à tendência de que em 2002 teríamos uma eleição polarizada por progressistas entre Ciro e Lula. Só que como o Ciro Gomes não sabia falar com o povo direito, porque ele era muito truculento, aliás, é uma coisa ainda que não dá muito certo de se dizer, mas eu não vou entrar nessa
essa polêmica, porque querendo ou não, ele teve uma certa maturidade daquela época para cá. Mas há 20 anos atrás, o Ciro Gomes, por causa da sua truculência, da sua boca, ele despencou 18% dos votos e ficou em quarto lugar. E o Serra, que não merecia nem ir pro segundo turno, simplesmente foi. E o Lula acabou massacrando o Serra, porque o PSDB fez um péssimo segundo mandato. Viu como a reeleição faz mal, né? Só que o PSDB não soube aproveitar isso. E depois, você tem ali uma série de derrotas consecutivas para o PT por 4 eleições seguidas. Além do Serra em 2002, você tem o Alckmin em 2006, o Serra novamente em 2010, depois você tem em 2014 o Aécio Neves injustamente, independente do que ele seja hoje, foi injusta aquela derrota, e em 2018 vem a derrota assim que é a mais amarga de todas, porque eles nem chegam ao segundo turno, terminam a eleição em quarto lugar com 4% com o Alckmin. E aí, fazendo esse breve início histórico do PSDB, o partido cometeu 4 erros de leitura sobre o sentimento do eleitorado. Em 2006, o PSDB, ao invés de apoiar o impeachment do Lula na época do mensalão, afirmou que era melhor deixar o Lula no poder sangrando até as eleições. O problema é que eles esqueceram de combinar isso com quem vota. Esqueceu de combinar com os eleitores. Como dizia Marco Antônio Villa, essa fala não é minha, essa fala é dele. E aí, o que aconteceu? O PSDB perdeu a eleição porque o Lula malandramente joga o mensalão para baixo do tapete, e pior que isso, ele cria o Bolsa Família juntando programas sociais criados pelo PSDB. Olha que pecado. Olha que pecado e que armadilha que o PSDB caiu, que criou para ele, porque o Congresso podia muito bem ter impeachmentado Lula, mas de alguma forma o PSDB foi muito medíocre, né? Subestimou demais a cabeça do Lula, que é sim um cara inteligente, senão ele não teria ganhado 2 eleições depois de 3 derrotas amargantes. E aí, você tem em 2010 um outro erro. Por quê? O Alckmin foi um governador aprovado em São Paulo, e o Serra era governador de São Paulo. Podiam ter colocado o Alckmin como candidato novamente, mas não a presidente. Podia ter colocado como vice da Marina, já que a Marina tinha um projeto de século XXI, baseado na agenda ecológica, e o Brasil podia ser o primeiro país no mundo a dar esse passo para a agenda ecológica. Não foi o que ocorreu. O PSDB insistentemente quis a polarização velha, que nunca foi uma polarização, porque o PT sempre pisou no PSDB, e aí a Dilma acabou ganhando essa eleição. Então o PSDB não só errou em lançar sua candidatura, como lançou o Serra, que era governador de São Paulo, e não era um governador assim que agradava muito o eleitor de São Paulo, porque de uma certa forma ele já tinha o histórico de ter abandonado a prefeitura, foi eleito no primeiro turno em 2006, é verdade, mas não por ele, porque o Alckmin teve um governo aprovado. Então temos que ter esse ponto aí para colocar em pauta aqui também, não podemos esquecer disso. Em 2018, comete seu terceiro erro histórico, quando ele simplesmente acaba fazendo o lançamento da candidatura do Alckmin. Dessa vez não era para ser o Alckmin, dessa vez é para ser o João Dória, porque o Dória ele sai da prefeitura de São Paulo, mas ele, querendo ou não, tinha muitos eleitores ainda e tinha uma comunicação muito mais agradável do que o Alckmin. O Alckmin falava mole, falava lento. O Dória ele tinha uma comunicação mais agressiva e era um novo político na área. Então ele podia ter escolhido o João Dória como candidato a presidente em 2018, mas não foi por esse caminho, foi pela cabeça de cacique, não pelo sentimento do eleitorado. E por que o PSDB comete esses erros ao longo da história? Porque ele nunca falou com o povo. É um partido que só vive por militância, só vive por filiados, só vive pelo que convém ao cacique. Não vai conversar com gente que tá no ponto de ônibus, não conversa com gente que tá na fila da vacina, não conversa com gente que tá no transporte público. Não, o PSDB é um partido que vive no jato, que vive num jatinho, que vive num mundo paralelo que a sociedade não vive. E aí, por fim, vem o quarto erro. As prévias do PSDB em 2021. Com essa mesma mentalidade elitista, essa mentalidade sem consulta ao povo, o PSDB elege João Dória como candidato a presidente. Só que tem um problema. Se a gente fizesse uma enquete, e eu fiz essa enquete no meu canal, entre Eduardo Leite e João Dória, a maioria escolhe Eduardo Leite. Por quê? A comunicação do Eduardo Leite é uma comunicação humilde. A comunicação do João Dória é uma comunicação arrogante. E isso é a prova de que o PSDB não sabe entender o sentimento do eleitorado. A sorte do PSDB é que esse é um erro do ano anterior às eleições. Voltou atrás, Dória não é mais candidato, e agora apoia Simone Tebet. Mas olha a consequência dessas prévias, o que causou. Primeiro, o ego de João Dória quase estragou o acordo da terceira via feito em junho de 2021. Que acordo é esse, JV? Esse acordo é o seguinte: Luiz Henrique Mandetta reuniu os partidos de centro em junho do ano passado. O objetivo era apresentar uma alternativa à polarização Lula-Bolsonaro, uma alternativa de centro chamada de terceira via. E isso eu já falava aqui desde março de 2021. Antes mesmo da LIUD ser criada, eu já falava isso no WhatsApp, na realidade. E o que aconteceu? Quando eles fizeram essa reunião, qual que era o acordo? Eles reuniram MDB, PSDB, Democratas, Cidadania, Partido Verde, Podemos, e ainda teve convite a PSL e Novo, que não compareceram, mas estavam dispostos a dialogar. Qual que era o acordo? Cada um dos
partidos ia lançar um candidato que era o melhor da legenda e dentre eles escolheria, através de certos critérios que falaremos no próximo vídeo sobre a terceira via, quem seria o melhor e o segundo melhor para fazer a chapa da terceira via com uma frente ampla apoiada por todos esses partidos, que daria o maior horário eleitoral, superando a polarização e com uma comunicação que tornaria esse candidato conhecido para atrair o eleitor que vota no Bolsonaro porque não gosta do PT e o eleitor que vota no Lula porque não gosta do Bolsonaro. E aí o que acontece? O MDB lançou Tebet, o Democratas, que depois se juntou na União Brasil, lançou o Mandetta. Claro, o Mandetta foi lançado antes, bem antes da fusão, mas esse era o candidato do União Brasil. Cidadania lançou Alessandro Vieira, o Podemos lançou o Moro e o PSDB fez as prévias, e o certo, pela lógica, era lançar o Leite. Se Eduardo Leite tivesse sido o candidato do PSDB, dificilmente o PSDB teria tido esse problema todo egocêntrico do Dória, de resistir, de querer levar para a justiça a decisão contra a terceira via. Mas enfim, o PSDB escolheu Dória, né? O PSDB não ouviu o povo, ouviu os seus militantes. E basicamente o Partido Verde traiu o grupo, porque o Partido Verde, ele acaba fazendo a federação com o PT e simplesmente abandona o centro e vai para a esquerda, né? Então o Partido Verde, ele é considerado um traidor nessa história. Só que o problema é que o Dória vencendo as prévias, ele quase destrói o acordo da terceira via, porque simplesmente ele, com todo o seu ego, achava que ao vencer as prévias, pela mídia que teve, por toda a visibilidade que ocorreu das prévias do PSDB no ano passado, eles já se sentiam as cabeças da terceira via. O Dória se sentia como a terceira via, e ele não era a terceira via merda nenhuma. Ele era um cara que era candidato de um dos partidos da terceira via e que depois, dentro de critérios de avaliação, como por exemplo a rejeição, saberíamos quem realmente seria o candidato. E a candidatura dele não estava imune a descarte. E para piorar, a candidatura dele era pior. Sendo ele, era pior. Por quê? Ele era o mais rejeitado. De todos esses nomes da terceira via, o mais rejeitado era o dele. Como que ele seria a terceira via? Então, é aquela velha história, né? Vários militantes do PSDB começaram a criticar o PSDB nas páginas do partido por ele ter apoiado a Simone Tebet, só que eu vou dizer uma coisa pra você, militante. As prévias do PSDB não tem nada a ver com o MDB ou Cidadania. É um problema de vocês. É um problema do partido. Se o grupo escolhe Tebet, vocês têm que respeitar. Por que o Leite tem que respeitar o Dória e o Dória não pode respeitar a Tebet? Porque não podemos esquecer, né, que o Eduardo Leite teve que ser obrigado a respeitar o Dória porque ele era o candidato por direito. Mas e agora? Então, na realidade, o PSDB, quando ele fez essas prévias, ele comprou uma briga com seus filiados. Comprou. Porque agora fica essa questão. O PSDB não tem candidato. Mas por que não tem? Porque escolheu errado. Escolheu João Dória. Meu Deus. E é uma falta de leitura do sentimento do eleitorado. Porque como você escolhe um candidato tão rejeitado? O cara é mais rejeitado que a polarização. Tinha pesquisa que mostrava que o Dória era mais rejeitado que Lula e Bolsonaro. Como que esse cara consegue ser a cabeça da terceira via? Em que lugar? Nunca. O eleitor de centro vota ou no Lula ou no Bolsonaro porque não quer ele. Porque ele mostra essa imagem de marketing forçado, essa coisa arrogante. Por exemplo, quando ele deu a primeira dose da vacina em São Paulo, precisava daquele espetáculo. Imagina quanto dinheiro ele gastou do povo para poder fazer aquele espetáculo para dar a primeira dose na mulher lá com mídia, com todo mundo filmando. Não tinha necessidade, era só ter feito um decreto e já era. A mídia ia atrás do primeiro lugar que ia dar a vacina. Então ele gosta muito de fazer um marketing forçado no seu governo. E foi isso que ocorreu. E ele tentou levar isso para a campanha eleitoral. Não deu certo. Porque o povo não quer marketing forçado. O povo quer comida na mesa. O povo quer emprego. O povo quer saúde, educação. Quer o país se tornando um primeiro mundo. E aí o que acontece? Vários filiados começaram a criticar, falando que era uma injustiça, que não sei o que. Eu só vou dizer a você que é filiado do PSDB. Filiado é militante, mas o soberano é o eleitor comum. Quem é soberano no voto é eleitor comum. Eleitor comum que decide o que vai acontecer com o Brasil. Eleitor comum que decide quem vai governar. Eleitor comum que mobiliza uma nação, né? Não podemos esquecer que não só vocês cometeram erros eleitorais, como cometeram erros de leituras do eleitorado até fora das eleições. Lembra o Fernando Henrique Cardoso falando que as manifestações contra a Dilma, do impeachment de Dilma Rousseff, foi a maior mobilização do Brasil. Ele afirmou que eram as vozes roucas das ruas. Quer dizer, vocês nunca entenderam o Brasil. Vocês não sabem o que é o Brasil. Porque vocês andam de jatinho, vocês gostam de auxílio moradia, vocês gostam de auxílio terno, vocês gostam de carro particular, vocês gostam de privilégio, de verba de gabinete. Tá aqui, ó, anotado
quanto dos políticos de vocês gastam com o nosso dinheiro, além do salário, porque parece que um salário de 35 mil, eu não sei nem se é exatamente isso, deve ser mais, mas não é suficiente, não é suficiente, eu não sei como gosta de gastar tanto dinheiro. Então, filiado é militante, mas o eleitor comum é o soberano no voto. Se vocês tivessem feito uma consulta popular para escolher entre Eduardo Leite e João Dória, eu tenho certeza que o resultado seria completamente reverso, até porque o meu próprio público fez isso. Olha aí a enquete que eu fiz. Olha o tamanho da derrota de João Dória para Eduardo Leite. E por fim, os últimos comentários. Eu quero deixar uma deixa pro próximo vídeo. Teve gente falando assim: nossa, como é que pode abrir mão de um candidato que tem 3% para escolher uma candidata que tem 1%? Esse cara faz um comentário desse, ou ele é burro, ou ele quer uma nota de R$3. Essas pessoas que fazem esses comentários não lê, não abrem a pesquisa eleitoral inteira, o documento inteiro, e vê por que ela é escolhida. Por que será? Por qual motivo? Você vai ver no meu próximo vídeo. Mas no final da história, o PSDB acertou em apoiar Simone Tebet, porque de fato não dava para ter João Dória como candidato a presidente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no meu canal, dê o seu like e vou deixar essa deixa aqui: 3% do Dória, 1% de Tebet, porque Tebet é melhor que Dória nessa situação. É isso, fiquem com Deus, até a próxima aí, tamo junto.